Direto da redação. A Defensoria Pública do Norte do Estado do Rio de Janeiro impetrou uma ação para tentar impedir a redução dos atendimentos prestados pelo Hospital Dr. Beda. Na verdade, o Oncobeda, que faz parte da rede Beda, que é uma referência para pacientes oncológicos do norte do estado do Rio de Janeiro. Você vai entender os detalhes agora na reportagem de Fabrício Cabral. Há mais de um mês, o programa Direto da Redação vem mostrando aqui os problemas enfrentados pela oncologia no norte fluminense. O município de Campos dos Goytacazes, considerado polo regional de tratamento oncológico no interior do estado do Rio de Janeiro, vem recebendo pacientes de diversas cidades vizinhas que dependem da rede pública para consultas, exames e procedimentos especializados. Agora, a Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro acionou a Justiça para tentar evitar um colapso no atendimento oncológico da região. A medida foi tomada após denúncias sobre a interrupção e a redução de serviços considerados essenciais para pacientes em tratamento contra o câncer. Segundo a Defensoria, a situação com o Hospital Dr. Beda, uma das unidades UNACONs da região, vem comprometendo diagnósticos, consultas, exames e até continuidade de terapias já iniciadas. A ação judicial pede providências urgentes para garantir o atendimento da população e evitar que pacientes enfrentam ainda mais dificuldades no acesso aos serviços pelo Sistema Único de Saúde. A ação foi ajuizada porque o Hospital Dr. Beda, unidade de alta complexidade em oncologia, anunciou a cessação das suas atividades em agosto próximo. A unidade, no entanto, é responsável por quase 40% dos diagnósticos e quase 42% dos tratamentos de novos casos de cânceres na região. De maneira que a cessação das atividades sem a apresentação de um plano de transição vai impactar em muito a população do norte fluminense. E por esse motivo, a Defensoria Pública ajuizou uma ação na Justiça postulando a não interrupção desse serviço até que um plano viável de recomposição da rede oncológica do norte fluminense seja apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo município de Campos dos Goytacazes. Agora, a expectativa é pela análise do pedido judicial. A decisão deverá definir quais medidas serão adotadas para garantir a continuidade do atendimento oncológico e evitar prejuízo aos pacientes da região norte fluminense. O Hospital Dr. Beda, ele foi procurado pela reportagem, mas até o fechamento da reportagem, o hospital ele não se posicionou, ele não se manifestou. Agora, por que a interrupção desse atendimento? Provavelmente deve ser alguma intercorrência na questão de pagamento, na questão de repasse. É um atendimento de alta complexidade, que é pactuado, governo federal, governo estadual, governo municipal, e geralmente se dá esse tipo de interrupção por conta disso. É uma unidade particular, que ela tem um atendimento oncológico, presta serviço, ela não cortou de imediato, ela anunciou a cessação do atendimento a partir de agosto. Então a preocupação da Defensoria é o seguinte, a descontinuidade. Então o que a Defensoria está cobrando nesse momento aqui é um plano de transição entre o hospital, entre a prefeitura, para saber qual unidade vai substituir, porque senão fica um vácuo no atendimento. E como é uma referência regional, não se trata ali de atendimento apenas à população de Campos, mas de vários municípios que estão no entorno, que estão no norte do estado do Rio de Janeiro, que recebem atendimento nesta unidade de saúde, no Hospital Oncobeda são encaminhados, porque isso é um sistema de regulação. E esse sistema de regulação regula ali para onde vai o paciente quando ele está na fase de atendimento. E o paciente de câncer, ele não pode ficar sem atendimento, ele não pode esperar. Porque o câncer, o câncer é uma doença que avança, ela tem complexidade, e o paciente ele tem que ter tranquilidade. E o paciente intranquilo, quando ele não encontra atendimento psicologicamente, isso vai impactar no tratamento desse paciente. Mas a Defensoria Pública, ainda bem, está em alerta, intercedeu, está cumprindo o seu papel, e que bom que a Defensoria esteja cumprindo o seu papel nesse sentido, e se antecipando, que é importante, tá? Porque não está esperando acontecer lá em agosto, não. Já se antecipou agora, tudo bem, vai cessar? Vai paralisar o atendimento? Então cadê o plano de transição? Quem é que vai entrar no lugar para atender esses pacientes? Então o que está cobrando é o seguinte, que se não tiver um plano de transição e se não houver uma substituição, calma aí. Então alto lá, vai segurar mais um pouquinho até que se encontre uma solução. Que esse é um grande problema, um grande drama também na questão de saúde privada, né? Quando você não tem uma rede de saúde
Lá você tem a cidade aí de Campos, é o maior município do estado do Rio de Janeiro, tá? Em extensão territorial. Em extensão territorial, essa cidade ela tem um território maior do que o território da própria capital, Rio de Janeiro. Então é um município grande. Além disso, tem municípios no entorno que utilizam dessa estrutura de saúde. E a estrutura de saúde do município são 2 hospitais, que é uma emergência. Aliás, são 2 emergências hoje, né? Porque tem 2 emergências, que também o HGG, que é o Hospital Geral de Guarulhos, também tem emergência. Então, o Hospital Ferreira Machado e o Hospital Geral de Guarulhos são 2 emergências e também com internação. E você tem uma rede filantrópica, que são o Hospital Santa Casa de Misericórdia, Beneficência Portuguesa, Hospital Escola, que é da mesma Faculdade de Medicina, Álvaro Alvim, e Plantadores de Cana. Essa rede, ela é contratualizada. Elas recebem recursos do SUS e também contratualização, recursos da prefeitura. A prefeitura complementa o que o SUS repassa. E o Oncobida, no caso do tratamento de pacientes oncológicos, está também associada aí está integrada a esta rede de atendimento. Portanto, são várias unidades. Então, tem uma boa estrutura física de saúde. Mas, para você sustentar essa estrutura física de saúde, não basta ter a estrutura física. Você tem que ter dinheiro também. Então, assim, o orçamento, ele não é infinito. Então, você vai ter dificuldades orçamentárias. Se não tiver ali a presença, se não tiver ali recursos também de governo do estado, governo federal na veia, você vai ter problemas. E o Sistema Único de Saúde, esse é um problema nacional, não é um problema local. As tabelas, elas são muito defasadas. Daí, portanto, a prefeitura lá de Campos do Goytacazes, a Secretaria de Saúde, o município, tem que fazer a contratualização para complementar, porque só o que o SUS repassa não segura, não dá. Então veja que a situação ela é muito complexa. Ela é muito complexa. E no meio disso tudo aí está o paciente com câncer, porque o câncer é uma doença que acelera, segundo um levantamento do INCA. O INCA tem um levantamento muito bom sobre isso, que recentemente divulgou uma estatística de aumento nos casos de câncer de pele, que tende a aumentar em função do aquecimento global. Você tem aumento nos casos de câncer de mama, mulheres. As mulheres, a população que depende do Sistema Único de Saúde, as mulheres de periferias que dependem do Sistema Único de Saúde, as filas são intermináveis para isso. Nós assistimos cenas aqui o ano passado, nesse programa aqui, de um paciente que estava sentindo dores em casa com câncer, com a ferida na altura da virilha, porque ele teve uma saturação, ele teve câncer em uma das virilhas. Esse homem chorava de dor em casa, um pedreiro, pai de uma criança especial. O câncer já tinha avançado para outra virilha, porque tudo indica ali que começou com uma hérnia, alguém que trabalhava com peso, um homem aparentemente não muito, um homem que ainda não era idoso, até aparentemente jovem, eu acho que estava chegando aos 60 anos. O câncer já estava no outro lado da virilha. Nós mostramos cenas aqui desse homem chorando de dor. Esse homem estava há meses em busca de internação no município de Campos, ele não encontrava a internação. Quando ele encontrou a internação, ele morreu. Deixou viúva, mulher, deixou um filho especial. E era o esteio de família, era o sustento da casa. Então, assim, o drama desses pacientes é algo assim, é doloroso, nessas periferias. Então, é uma situação muito desafiante para quem governa, é desafiadora também para quem precisa do sistema, porque sobreviver a tudo isso aí é complicado. E nós aqui no programa Direto da Redação explicitamos isso, mostramos aqui no programa o drama desses pacientes, que despertou esse debate muito intenso. Os vereadores aí na cidade de Campos, alguns vereadores levaram a plenário da Câmara corretamente, cumpriram o papel deles, o papel é esse mesmo. A Prefeitura também, a Secretaria de Saúde buscou também solução. Está aí a dona Joelma
Foi um dos casos que nós trouxemos aqui mais recentes. E a informação que nós temos aqui do Fabrício Cabral é que a dona Joelma ela já foi contactada pelo serviço de regulação do município de Campos. Já marcaram a data da biópsia dela. Ela tem um cisto, parece ver a barriga dela. Veja bem, ela parece estar grávida. Ela é uma senhora, ela cuida de uma mãe de 103 anos, que é acamada, que tem Alzheimer. Ela é uma idosa cuidando de outra idosa. Uma idosa com câncer cuidando de uma idosa de 103 anos com Alzheimer. E ela recebeu o telefonema, recebeu já o contato do setor de regulação. Já marcaram a biópsia dela no INCA, marcaram todos os procedimentos. Ela já tem data marcada, a consulta marcada e o carro definido. Estariam definindo o carro também para o transporte fora do domicílio, para levar lá ao INCA, no Rio de Janeiro, para fazer o exame. Tudo isso a partir... Aí está a mãe dela, de 103 anos, que é acamada, e ela cuida da mãe. Então aí, agora está... também já foi solucionado o problema aí, a prefeitura já marcou. A gente está acompanhando o caso e já marcou a viagem dela ao Rio de Janeiro para o exame no INCA. Então tudo isso a partir de reportagens que a gente trouxe aqui, que a gente levantou aqui esse debate, levantou a bola aqui e ganhou o debate. E eu acho que a boa reportagem é essa, sabe? Não basta você chegar aqui e exibir. Eu acho que é você exibir, você sensibilizar as autoridades, buscar soluções, solucionar, buscar caminhos para as pessoas. Eu acho que esse é o bom jornalismo, a gente fazer isso aqui. E a gente quer soluções para os problemas, a gente não quer a existência do problema. Pudesse fazer isso um programa só de notícia boa notícia. Esse seria maravilhoso, né? Fazer um programa só de venda de milho verde, que aumentou a venda de milho verde, festa junina, jogo de seleção brasileira, mas a realidade nua e crua é outra. A realidade para algumas pessoas é um pouco diferente. A gente tem que chegar à realidade dessas pessoas, trazer ao programa para tentar mudar a realidade dura, cruel dessas pessoas. E é o que a gente busca, é o que a gente tenta fazer aqui, pelo menos tenta. O que a gente faz aqui é a nossa parte. Mas que bom está aí, então, a Defensoria Pública intervindo e impedindo um colapso no atendimento, tentando impedir um colapso no atendimento aos pacientes oncológicos. E na outra ponta, uma paciente de oncologia que estava sem atendimento, à espera de atendimento, em desespero, que já teve aí a situação dela encaminhada para a realização do exame necessário no INCA e também já com data definida. Fabrício Cabral, muito obrigado, viu, querido, aí pela cobertura.